São todos e todas, mais um programa Saiba Direito da Rádio Armazém. Meu nome é Guilherme Colim e hoje terei a honra, o privilégio de falar com o doutor Ivanir Aguiar, sócio CEO, que nome bonito, que cargo bonito, né? Da Fortus Assessoria Contábil e seu conglomerado de empresas. O programa de hoje é para quem deseja inteligência tributária para sua família. Muito se fala em direito tributário, em planejamento tributário, engenharia tributária para empresas. Mas, se você, pessoa física, deseja pagar menos imposto de renda, assista esta entrevista. É óbvio que estamos falando de uma circunstância específica, que não será acessível a todas as pessoas, mas é acessível a muito mais pessoas do que se imagina. Muitas pessoas podem fazer uso da informação que falaremos aqui e não sabem, e estou fazendo suspense. Estamos falando de engenharia tributária envolvendo pensão de alimentos, envolvendo pensão alimentícia. Por quê? O programa está sendo gravado no dia 22 de fevereiro de 2022. 22 de 2 de 2022 é a data da gravação e o STF está julgando e já temos 6 votos favoráveis de acolhimento da ação direta de inconstitucionalidade acerca da tributação de quem recebe pensão alimentícia. A isenção tributária, que é mais do que coerente e devida para quem recebe a pensão alimentícia, permitirá que muitas pessoas que hoje sequer pensam em pagar ou receber uma pensão alimentícia utilizem este recurso, sempre dentro da legalidade e da moralidade, para pagar menos imposto. Doutor Ivanir, já falaremos aqui sobre outros assuntos muito importantes também, mas antes eu gostaria só que tu te apresentasse aqui e depois me devolve a palavra, por favor. Muito obrigado, doutor Guilherme, uma satisfação para nós, então, do Grupo Fortus, aqui hoje, Fortus Contábil, estamos aqui participando, né, desse programa, trazendo informações úteis para os contribuintes, que trazem uma economia tributária. Eu sou contador, mestre em economia, com ênfase em controladoria, especialista em alguns, tendo algumas especializações, mas hoje estaremos falando sobre um tema tão importante para a população em geral, que é o imposto de renda pessoa física. Quantas décadas espremendo a Receita Federal? Quer dizer, desculpa, me enganei, trabalhando na Fortus, Ivanir? A Fortus tem 18 anos, mas eu há mais de 25 anos trabalhei já fazendo, por ano, mais de 200 declarações e dando orientações aí para a economia tributária. Para economia tributária. Isso para não jogar dinheiro pela janela quando pagar o seu imposto de renda. Não estamos falando de sonegação, estamos falando de, dentro da lei, pagar o mínimo possível. E aquilo que se você conseguir pagar menos imposto, talvez você se torne um investidor imobiliário. E, doutor Ivanir, se o cara quer comprar um imóvel, vender um imóvel, alugar, o cara é um investidor imobiliário, quer ser bem tratado aqui em Porto Alegre, qual é a imobiliária que ele tem que procurar? Com certeza procurar o nosso amigo Henrique lá da Golden Imóveis. Golden Imóveis, telefone 51, DDD 51 3072 2090. Mas se ele tiver dinheiro suficiente, não tiver dinheiro suficiente para comprar imóveis e desejar, então, pegar o dinheiro que ele economizou na tributação dele e ir para a Serra, Gramado, Canela, Caxias do Sul, qual é o hotel que ele deve ir? Certamente da rede Sky Borges Open House. Qualquer hotel da rede Sky Borges Open House é o meu favorito. São 11 hotéis entre Gramado, Canela e Caxias do Sul. Sky Borges Open House é o meu favorito, mas todos os demais são excelentes. E na hora de festejar, então, conseguiu, ganhou aquela ação, conseguiu pegar de volta o dinheiro que ele pagou para a Receita Federal, vai comer um bolinho, vai fazer uma festinha ali, vai usar o dinheiro para fazer a festa de 15 anos da filha, vai renovar as bodas de casamento, vai comprar um bolo, vai comprar doces, vai festejar. Aonde que ele deve encomendar esse tipo de produto, doutor Ivanir? Com toda certeza, Maria Bolaria.
Maria Bolaria. Procure no site mariabolaria.com.br ou telefone 99-166-0000 DDD 51. 99-166-0000 DDD 51. Maria Bolaria. É a Maria Bolaria que fornece aqui nas festinhas de final de ano, quando alguém aqui no escritório faz aniversário, quando vamos comprar algum bolinho, um bolinho ou um bolão, Maria Bolaria. E para botar cabelo, doutor Evanir? Clínica, esqueceu, né? Clínica Pellini. Clínica Pellini. Estou aí, doutor Guilherme. Ficou até nervoso aqui, se enganou meu nome. Clínica Pellini, se você não for inteligente na gestão dos seus tributos, você arrancará os cabelos de tanto pagar imposto. E se sobrar algum centavo, é muito menos caro, é muito mais barato do que se imagina. Se você arrancar os cabelos, reponha na Clínica Pellini. Telefone 51 99127 0449. Esse teu cabelo aí é original de fábrica? Esse ainda mas as entradas já estão indicando daqui a pouco uma consulta lá na Clínica Pellini. Perfeito, perfeito. Mas para que a gente compre bolo bom, que a gente viaje para a serra, para que a gente coloque cabelo, para que a gente compre imóveis e seja bem atendido, a gente precisa de inteligência financeira. O STF, doutor Evanir, nós estávamos já conversando, o STF está julgando e está com maioria de votos, não julgou ainda, mas está julgando, e 6 ministros já votaram favoravelmente pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do imposto de renda sobre a pensão alimentícia recebida. Antes, doutor Evanir, antes de falarmos de quem recebe a pensão, nos esclareça, como é que ainda é a vida de quem paga a pensão alimentícia? Bom, quem paga a pensão alimentícia, no caso ele vai ter aí uma decisão, um acordo, enfim, que obriga a repassar esse valor aí, ou sendo descontado aí seu rendimento mensal, ou mesmo tendo que fazer esse depósito deste valor, não é? Ele tem, então, a possibilidade de utilizar integralmente este valor repassado a título de pensão alimentícia lá da sua renda para fins de tributação do imposto, né? Então, é dedutível do imposto de renda este valor repassado a título de pensão alimentícia. Tradução, reduz da base de cálculo tudo que for pago. Hoje, quanto é que um dependente, o cara, não vamos falar de pensão alimentícia, a pessoa tem um filho, um parente aí que pode lançar como dependente, uma pessoa sem renda que lança como dependente do imposto de renda. Quanto é que ele reduz da sua base de cálculo? Poucos reais, não chega a R$200 o valor da parcela do dependente. Então, realmente, é um valor insignificante. Uma merreca. Uma merreca. Uma merreca. Isso aí é uma merreca até elogio. Agora, se ele pagar uma pensão alimentícia para o seu filho, para sua mãe, para o seu irmão, para sua esposa, para o seu marido, se a pessoa que se ele pagar uma pensão alimentícia de 2 ou 3 mil reais, ele reduz tudo da base de cálculo. Correto, doutor? Correto. 100% do valor repassado será dedutível. Vamos imaginar uma pessoa que ganha 10 mil por mês, mas que paga uma pensão alimentícia para um filho e mais uma pensão alimentícia para sua mãe, e que na soma das pensões ele paga 5 mil por mês de pensão alimentícia. Ele ganha 10 mil por mês e paga 5 mil por mês de pensão alimentícia. Isso são 60 mil por ano. Qual é o benefício financeiro que ele terá em pagar estas pensões? Bom, primeiro é necessário saber que a nossa tabela do imposto de renda é progressiva. Então, quanto mais recebe, maior é este percentual. Obviamente que se cair pela metade, ele vai vir para uma tabela menor, aproximadamente 20% e não os 27,5%, que seriam os 10 mil reais. Primeiro ponto. Segundo, se ele é assalariado, já é descontado em folha este valor. Então, 27,5% dá aproximadamente aí os mais de 2 mil reais por mês, já seria descontado na folha de salários dele. Se reduzir para 5 mil, este valor cai para menos de R$1.000 mensais. Então, realmente, cai para menos da metade o valor
do imposto. É mais do que vantajoso ter este pagamento descontado em folha, inclusive. No nosso personagem fictício, que ganha 10 mil por mês, sem pensão alimentícia, ele paga 2.700 por mês de imposto de renda, mais ou menos, correto? Um pouco menos, mas é mais de R$2.000. Paga mais de R$2.000. Ele pagando uma pensão para um filho e para a mãe, ou para os dois filhos, ou para o filho para a esposa, ou para o marido, somando 5 mil em pensões em geral, ele vai pagar menos da metade do que ele paga hoje. Muito menos, em torno de R$700. Uma diferença de R$1.000 e poucos por mês. Exatamente. Isso não é discutível. Isso já é assim. Sim. Isso, acredito que sempre foi assim, né, doutor? Sim. O que acontece é que algumas vezes aí vem a inteligência tributária, não é? Esses valores que são repassados, eles não são formalizados. E uma vez não formalizados, aí o contribuinte termina pagando algo a mais. É por isso que é a economia tributária. A pessoa que paga uma pensão alimentícia não judicializada não usufrui desta ferramenta tributária. Exatamente. E um detalhe, uma informação muito importante. É muito comum nas ações de alimentos, e mais ainda nos acordos de alimentos, se definir que a pensão será paga da seguinte forma, 2 pontos. O genitor A pagará a escola, o genitor B pagará o plano de saúde, o genitor A pagará, sabe, o clube, o genitor B pagará o inglês. Tá, o quê? Quando a pensão for vinculada a um gasto específico, o contribuinte não usufruirá deste benefício tributário. Para que haja o benefício tributário que estamos aqui falando, a pensão deve ser fixada em pecúnia, em dinheiro, em salários mínimos. O cara ganha 10 mil por mês e vai pagar 5 mil de pensão, mas 5 mil de pensão será composto a faculdade do filho, não sei, o plano de saúde, não sei mais o que é. Não tem benefício nenhum. Não é isso? Ele pode informar os pagamentos dessas deduções com educação, por exemplo, pago ao alimentando, mas aí vai seguir aquele limite legal de dedução. Até pode, ele vai informar pagamento ao alimentando, mas até o limite legal de dedução. Que é aquela merreca que a gente falou. Exatamente, 2.000 e poucos reais para a educação. Por ano, né? Por ano. Por ano. Na pensão alimentícia, paga em dinheiro para o beneficiário, e esse beneficiário vai lá e ele faz o gerenciamento sem estar judicialmente vinculado, aí o benefício, aí o abatimento é integral. Aí é integral, com certeza. O abatimento é integral. Doutor Evanir, hoje, em sendo aprovada, em sendo julgado procedente a ação direta de inconstitucionalidade, nós não sabemos se haverá uma modulação ou não dos valores, dos limites da decisão. Nós não sabemos se o STF fixará efeitos retroativos ou não. Na omissão do STF sobre haver ou não efeitos retroativos, haverá fundamento para que eles retroajam. Aquela pessoa que já pagou algum tributo a mais na esfera administrativa, como é que ele faz para pegar de volta o que pagou a mais? Bom, administrativamente, a não ser que a Receita Federal mude a legislação, vai ser necessário, então, primeiro, fazer as retificações das declarações dos últimos 5 anos, entrar com pedido administrativo de restituição, se porventura for negado, e aí, por fim, entrar com um recurso judicial, que é bem provável que a Receita Federal não aceite assim tão facilmente a devolução sem um ingresso aí judicial. É possível, então, você que pagou pensão alimentícia, contratar um contador, não precisa ser o doutor Evanir, eu contrataria a Fortos, mas qualquer profissional de contabilidade ou do direito, ou você mesmo, pode ir a pé, sozinho, lá na Receita Federal, pode fazer tudo sozinho e pedir a fazer a retificação das suas declarações de imposto de renda.
esse processo de retificação, qual é o nível de complexidade dele? Hoje é mais facilitado, doutor Guilherme, porque hoje é tudo via sistema online, inclusive, para contribuinte que tem aí certificado digital, é mais facilitado, a conta Gov.br, pode ser feito, inclusive, online, lá no ECAC da Receita Federal. Então, hoje não tem nem a necessidade de comparecer. Mas, o que acontece? A Receita Federal, ela faz um cruzamento de dados entre a fonte que fez a retenção do alimentante e informou para a Receita Federal, através da DIRF, o valor pago, com a própria declaração de imposto de renda. Então, uma perna vai estar ajustada, que é a perna do próprio contribuinte, que vai informar que aquele rendimento é isento. Porém, faltará ainda o outro lado, que é da fonte pagadora. Por isso que, possivelmente, uma necessidade aí de ou um processo administrativo pedindo a revisão, ou um processo judicial. Pedindo a repetição de indébito. Exatamente. Na ação judicial. Nessa questão, muitos empresários, e eu não estou dizendo que estão certo ou errado, mas muitos empresários tiram um prolabore baixo no intuito de pagar menos imposto. A pessoa tem uma empresa pequena, digamos, uma empresa lá, não importa o tamanho, ele tira um prolabore de um salário mínimo e vive da divisão de lucros, porque a tributação da divisão de lucros é menor do que a tributação da pessoa física. É comum muitos empresários assim agirem, correto, doutor? Correto, é muito comum, principalmente os empresários mais jovens. No meu caso, que já estou com meus cabelos brancos, eu procurei aumentar, porque esta decisão de ter um salário mínimo vai ter todo um reflexo na aposentadoria. Então, é todo um reflexo na vida futura, né? Então, é importante essa questão, porque muitas vezes o empresário, no início, define por um salário menor, mas quando chega na época de se aposentar, ou tem uma necessidade, uma licença saúde... Ele aí chora no cantinho. Aí vai ser prejudicado, com certeza. E com a pensão alimentícia, digamos, esse mesmo empresário, que tem um filho maior de idade, que está fazendo faculdade, que mora com ele, tem um pai ou uma mãe já idosos que usufruem, contam com o seu apoio financeiro. Ele poderá pagar uma pensão alimentícia judicial, com a chancela judicial, para o seu filho, para sua mãe, seu pai, seu irmão e sua esposa ou seu marido. E isso permitirá que ele retire um prolabore maior e siga com uma tributação baixa. O que o senhor comenta sobre isso, doutor? Exatamente isso. Eu vejo que, neste caso, a contribuição previdenciária, que vou dar este enfoque, que eu vejo que é uma das grandes preocupações que os empresários me trazem muitas vezes, tenho que me aposentar e agora? Qual o valor que eu vou receber? Um salário mínimo? Poxa, mas um salário mínimo não é suficiente. Quando que, na verdade, se tiver a condição de tirar um prolabore maior, receber um prolabore maior, mas que a base da tributação seja menor, será muito benéfico para ele para fins de aposentadoria e contribuições aí previdenciárias. Então, será muito vantajoso para o empresário. É muito vantajoso para o empresário, para o assalariado, para todo mundo. Hoje, quem é isento de imposto de renda? Qual é o limite de isenção? Hoje é R$ 1.903. Então, é muito baixo, né? Qualquer pessoa que ganhe mais de R$ 1.903 já está pagando imposto de renda. Tem ainda um desconto simplificado, que daria em torno de R$ 2.300, aplicando da 1.903, mas quem ganha mais do que isso é um absurdo. Inclusive, é uma crítica que eu faço, né? Muitas vezes é mais crítica e opinião, porque a tabela do imposto de renda deixou de ser atualizada pelo índice inflacionário e o salário é corrigido. Então, a pessoa que tem um salário apenas corrigido, não está falando de ganho real, a gente está falando de correção pela inflação. Então, a pessoa tem o seu salário corrigido pela inflação, mas a tabela do imposto de renda não. Então, pessoas que têm apenas o salário corrigido, hoje estão tendo que pagar imposto de renda, e é mais uma injustiça social aí, né? Logo aí, quem ganha o salário mínimo já vai estar pagando imposto de renda também.
Se continuar neste ritmo inflacionário que nós temos, daqui 2, 3 anos, que um salário mínimo vai estar pagando imposto, se não tiver uma atualização da tabela. E se não tiver essa atualização da tabela, se torna ainda mais importante o planejamento e engenharia tributária doméstica. Sim. Essa é a minha ênfase aqui. Doutor Evanir, quem precisar de orientação, é claro que aí uma consulta, uma orientação mais complexa, vai telefonar, vai marcar, agendar uma hora, ou com o senhor ou com alguém da Fortus ou de alguém de sua confiança. Mas, em linhas gerais, qual é a dica que o senhor tem em termos de planejamento tributário doméstico? Planejamento tributário doméstico. Bom, importantíssimo aqui é, como nós vimos falando, muitas vezes há esse pagamento de despesas que a pessoa, o contribuinte, ele repassa, muitas vezes, para a família, familiares, tio, tia, e muitas vezes não se dá conta que isto permite que ele deduza do seu imposto de renda. Então, realmente, aí um planejamento, sentar, analisar os seus números, muitas vezes abrir uma empresa, muitas vezes trabalhar com PJ também é uma forma de planejamento, né? Hoje em dia é bem comum. Aquela pessoa que trabalha colocando, fazendo obras, pequenas construções, Sim. E muitas vezes não paga o imposto, não emite recibo, mas tem uma movimentação tributária, uma movimentação bancária mais elevada. O cara pinta a parede, azulejista, o cara é técnico de informática, o que for. Quanto que ele pagaria a menos se tivesse um CNPJ? Bom, hoje o microempreendedor individual, que é uma alternativa bem viável para a maior parte das profissões não regulamentadas, vamos dizer assim, todos comércio, até indústrias, prestadores de serviços em geral, o MEI hoje paga R$60 por mês, R$65, até R$6.750 por mês. Vai ser atualizado esse valor, a previsão é para R$10.800 mensal. Mas o MEI hoje, R$10.800, a pessoa paga R$2.000 de imposto e pagará em torno de R$100. E se o cara for médico, ou dentista, ou psicólogo, ele pode ser MEI? Não, não pode, mas aí tem uma opção também, que ele pode trabalhar como um profissional liberal, ter o seu livro caixa, deduzir despesas em geral com aluguel, energia, secretário, o contador é uma despesa dedutível, porque é necessário, é um órgão de classe, e reduzir a sua base tributária, desta forma ter uma economia tributária também, né? E aí ele vai pagar uma alíquota tributária muito maior que a do MEI. Certamente maior, ele vai aplicar a tabela do imposto de renda, mas por uma base tributária menor, porque ele vai deduzir todas essas despesas necessárias para a sua atividade econômica. Né? E caso o valor seja um pouco maior, vamos imaginar um cara, uma empresa que fature lá 20, 30 mil reais por mês. Certo. Ele vai estar em qual alíquota do imposto de renda? A empresa, vamos lá. Empresa de profissional liberal, profissões regulamentadas. Neste caso, ele poderá ter uma empresa, inclusive uma limitada unipessoal, que é uma figura nova que nós temos agora, né? E ele poderá ser, sim, do Simples Nacional. Né? Então, pode, e aí nós temos lá uma regra que se ele tem o seu prolabore e salário de funcionários mais de 30%, 28% do seu faturamento, ele vem para o anexo 3, que é muito vantajoso, ele poderá ter que pagar somente 6% sobre todos esses 20 mil reais a título de imposto. Mas aí ele aumentando o prolabore, para isso ele precisa estar dependendo, você precisa aumentar o prolabore. Aumentar o prolabore. Só que antes desta decisão do STF, se ele aumentasse o prolabore, ele não tinha para onde correr. Pagaria imposto de renda e previdência. Sobre cada centavo recebido, deduzindo umas merrequinhas de nada. Exatamente. Agora, com a pensão alimentícia, a gente tem uma ferramenta a mais para esse planejamento tributário deste empresário que ganha 20 ou 30 mil por mês como faturamento de sua empresa. Não é isso?
Exatamente. Eu estou encabulado, que eu faço a pergunta, mas já faço a pergunta com a resposta junto. É porque são perguntas que são questões muito debatidas e é do nosso dia a dia, de quem trabalha em cima do planejamento tributário, da economia tributária. Para nós, isto é o óbvio, mas para a maior parte da população, dos contribuintes, que desconhece essa possibilidade de ter essa, entre aspas, vantagem, porque é muito... vantagem é uma palavra feia, né? Não é vantagem, essa é uma ferramenta realmente de tornar mais justo o valor pago, porque afinal de contas o que vai se estar fazendo é uma formalização dentro da lei do que já é feito, um repasse para o filho, para os pais, para o tio, enfim. Né? Então, realmente é bem importante trazer esse alerta aí para os contribuintes. Né? Eu acho que eu vou colocar o título do vídeo, quando carregar lá no canal Saiba Direito, como pagar menos imposto de renda. O que o senhor acha, doutor? Esse título funciona bem? Funciona muito bem. São algumas dicas que a gente está trazendo aqui. Tem várias outras que a gente poderá trazer. Estamos entrando na época de imposto de renda aqui. Tem várias outras dicas aí para o contribuinte pagar menos tributo aí. Quem quiser mais informações sobre como pagar menos imposto, como é que ele encontra? O senhor já falou no início, mas vamos repetir. Como é que ele encontra, doutor? Bom, a Fortus é uma empresa daqui de Porto Alegre. Atendemos nacionalmente todo o estado aqui do Rio Grande do Sul, outros estados do Brasil. E o nosso telefone de contato é muito simples, é o 51 30 28 23 23. Mais uma vez, 51 30 28 23 23. Exatamente. Armada de decorar. Redes sociais, e-mail, tenha... Tudo fácil de localizar, fortus.net. Só colocar fortus.net, vem para o nosso site, redes sociais, só procurar Fortus Group, também vai encontrar. Eu sou cliente da Fortus. E eu sou cliente da CRJ Advogados. E o doutor Evanir é cliente da CRJ Advogados, escritório de advocacia do qual eu sou sócio. Eu teria dezenas de outros escritórios de contabilidade que, para os quais eu poderia confiar a minha contabilidade aqui, e eu escolhi a Fortus. Eu escolhi a Fortus porque eu confio na qualidade, na seriedade e no comprometimento da empresa e dos seus profissionais. Muito obrigado. Não precisa agradecer, quem fala a verdade é obrigação, não é motivo de agradecimento, mas eu agradeço pelo reconhecimento, pelo agradecimento desnecessário, né? Que redundância estamos aqui. E lembro mais uma vez, vai para Gramado, Rede Sky de hotéis, quer comprar um bolo, um doce, está aqui em Porto Alegre, vai ali no Parcão, dá uma caminhada, na volta, a Maria Bolaria, a unidade do Parcão é a minha favorita, de repente você até me encontra lá e a gente segue o papo ali na Maria Bolaria. Maria Bolaria, na teleentrega, 51 99 166 0000. Vai colocar um cabelo, se você está cansado de ser gordo, feio e careca e deseja ser apenas gordo e feio, um problema a menos, né? Um problema a menos. Clínica Pellini, 51 99 127 0449. E se você já juntou, já está fazendo a sua previdência, seu planejamento previdenciário individual, se você deseja investir em imóveis, comprar imóveis para renda de longo prazo, fazer bons negócios imobiliários, Golden Imóveis, 51 3072 2090. E se você deseja assessoria tributária, assessoria contábil de primeiríssima linha, Fortus, assessoria, não é assessoria contábil? Eu falei errado, né? Fortus Contábil. Fortus Contábil, 51 3028 2323. Exatamente. Perfeito, muito obrigado. Alguma consideração final, Evanir? Não, uma satisfação sempre estarmos aqui e certamente traremos outras dicas para a economia tributária. Muito obrigado para você que está em casa. Se está ouvindo pela Rádio Armazém, se inscreva lá no canal Saiba Direito. E se você tiver alguma informação, se você quiser ser entrevistado aqui na rádio, tiver algum conteúdo de relevância social, me ligue. Me ligue ou mande WhatsApp 51 999 85 7991 ou 51 32 28 12 19. Agendaremos uma entrevista para que você
e eu e todos nós cooperemos para a evolução do universo. Muito obrigado, doutor Evanir. Muito obrigado e até o próximo programa. Até.